Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. Estou aqui para mais uma videoaula sobre um assunto novo, um assunto diferente que vocês não haviam visto ainda esse ano, né? Bom, como o título ali já diz, né? A gente vai falar sobre polinômios. Eu vou começar nessa aula só com o básico, né? Por exemplo, definição de um polinômio, o que é um polinômio nulo, o que é um valor numérico e raiz de um polinômio, certo? Igualdade de polinômios. Eu vou até essa parte. Eu não vou adiantar muito porque senão acumula muita coisa para um vídeo só, daí fica muito pesado para vocês. Então vamos por partes para não sobrecarregar demais, né? Então o que é um polinômio? Primeiro eu vou, partir do princípio do que um polinômio, poli é o prefixo que indica vários. Então vamos primeiro pensar o que é um monômio, que o monômio seria um, tá? Daí o polinômio são vários monômios. Então eu tenho que saber o que é um monômio para poder conseguir compreender o que é um polinômio. Eu vou dar um exemplo, tá? Basicamente, o monômio é aquela expressãozinha que envolve letra e número, certo? Vou dar um exemplo. Ó, isso aqui é um monômio, certo? Isso é um monômio. Vou dar outro exemplo. Isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Isso também é um monômio, certo? Ó, vamos passar mais um monômio aqui. Isso aqui, ó, é um monômio também, tá? Agora, se eu fazer isso aqui, ó, 2x mais x, ou melhor, 2x ao quadrado mais x, por exemplo, né? Já não é mais um monômio. Isso aqui é um binômio que pode ser considerado um polinômio, porque o poli é o prefixo de vários, né? Então, bi é o prefixo de 2, e esse aqui, como tem 2, é um binômio, mas automaticamente ele também é um polinômio, tá? Da mesma maneira que isso aqui, ó, por exemplo. Ó, juntei os dois polinômios com um sinal de menos no meio. Os dois monômios, no caso, né? Formou um polinômio. Compreenderam? Então, assim, primeiro, um monômio ele vai ter o coeficiente, tá? E a parte literal. O que é o coeficiente que é a parte literal? Vamos pegar esse cara aqui, ó. 2x. O que é o coeficiente? O coeficiente é o 2. E a parte literal é o x. Coeficiente é o número que está acompanhando a letra. E a parte literal, já o próprio nome já induz vocês a pensarem que seria a letra, certo? Se vocês perceberem, eu usei só x aqui, mas não necessariamente tem que ser x, tá? Pode ser qualquer letra. Normalmente é mais usual vocês se encontrarem, se depararem com o x. Porém, pode ter y, z, qualquer outra letra, tá, galera? Beleza? Mas normalmente vocês vão encontrar o x. Então, isso aqui, tá? É o coeficiente e o parte literal do monômio. Um polinômio, então, é a junção de dois ou mais monômios, né? Separados por um sinal de mais ou um sinal de menos. Se eu quiser botar aqui, por exemplo, ó, mais x ao cubo, dá também. Não tem problema nenhum. E agora ele é um trinômio, continua sendo um polinômio. Certo? Não importa quantos termos. Cada coisinha que eu separo por mais ou por menos, né? Cada monômio que eu separo por mais ou por menos, a gente chama de termo. Beleza? Então aqui, ó, um termo, dois termos, três termos. Aqui eu tenho dois termos, tá? Aqui eu não tenho dois termos, só tenho um, porque eu não tenho nada separado por mais ou menos, porque 2x, né, é uma coisa só. É diferente de 2 mais x, ó. 2 mais x. Isso aqui é duas coisas. Agora isso aqui é uma coisa só. Beleza? Então, isso aqui é tudo monômio, isso aqui são polinômios. Tranquilo por enquanto? Beleza? Um polinômio, tá? Ele possui grau, certo? Todo polinômio vai possuir um grau. O monômio também, tá, gente? Mas o polinômio, o nosso foco é o polinômio. Como assim grau? Eu vou passar um exemplo de um aqui, ó, tá? Vou colocar aqui 2x na quarta mais 3x ao quadrado mais x menos 2. Ó, isso aqui eu posso afirmar com toda certeza que ele é um polinômio de quarto grau. Tá? Vamos fazer outro aqui. Ó. Menos
x elevado à quinta mais 2x na quarta menos 3x mais 4. Isso aqui é um polinômio de quinto grau. Então, mas peraí, o que vai identificar o grau do polinômio? É só analisar. Esse aqui era quarto grau, esse aqui é quinto grau. O que acontece entre eles? Ó, aqui eu tenho um expoente 4 e aqui eu tenho um expoente 5. Sempre o maior expoente do meu polinômio, o maior, porque ele pode ter mais, ó. Tenho 4, tenho 2, aqui na realidade é 1, né? E esse aqui seria 0. Aqui também, ó, 5, 4, 1 e o 0. Beleza? O maior expoente que a gente tiver vai identificar como grau do polinômio. Beleza? Então, se eu tiver um x elevado na 10ª potência, por exemplo, ele vai ser um polinômio de grau 10. Beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar. Deixa eu ver mais o que eu posso falar sobre esse iniciozinho aqui. Vamos continuar então. O que é um polinômio nulo? Tá? Vamos botar aqui, ó. Polinômio nulo. Esse cara aqui é um polinômio onde ele vai ser todos os coeficientes serão zero. Tá? Basicamente isso. Como assim? Eu vou dar um exemplo, tá? Porque quando a gente diz polinômio, isso aqui na realidade não é um polinômio. Polinômio é esse aqui, ó. P de x, por exemplo. Ó, isso aqui é um polinômio, tá? Beleza? Eu tenho que colocar polinômio que está em função de x, ó. Porque aqui eu tenho x. Se fosse um y, eu colocaria p de y, tá? Então, ele só vai ser um polinômio nulo, por exemplo, quando acontecer isso aqui, ó. P de x igual a zero. Ou, né, poderia ser P de y igual a zero. P de j igual a zero. Se depois do P de x, que seria o polinômio que está em função da letra que tem no polinômio, né? Tiver só o zero, não tiver mais nada, não tiver outro número, não tiver outra letra, nada, ele será um polinômio nulo. Beleza? Todos, não pode ter nada, é só igual a zero. Valor numérico e raiz de um polinômio, para a gente finalizar, na realidade. Eu acho que não, falta mais uma coisinha. O que é o valor numérico de um polinômio? Eu vou dar um exemplo, tá? Pega esse cara aqui de cima, ó, 2x ao quadrado, né? Ou melhor, vamos colocar aqui, p de x, né? Polinômio de x igual 2x ao quadrado mais x ao cubo, tá? O que é valor numérico? O valor numérico é quando a gente pede para atribuir um valor para o x. Como assim? Ó, eu quero que vocês façam o p de 3. Bom, o 3 não está no lugar do x? Então, aqui eu vou colocar o 3 no lugar do x. Então, ficaria 2 vezes 3 ao quadrado mais 3 ao cubo. Onde tem x, eu vou colocar o valor que está no lugar do x aqui. Nesse caso, é 3. Então, agora para resolver, como é que fica? Primeiro, eu resolvo a potência, né, galera? Ó, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Daí, menos 3, normal, né? Não tem o que fazer. Ou melhor, mais 3, desculpa, galera, mais 3. Porque aqui é mais x, o meu x vale 3, então mais 3. E mais 3 ao cubo, que é 27. Bom, agora eu vou somar 27 com 3, 30, com 18, 48. Pronto. Ah, não, mas eu quero falar qual é o P de... Vamos pensar aqui... P de menos 2. Dá? Dá também. Se eu for utilizar nesse mesmo polinômio, seria 2 vezes o menos 2 elevado ao quadrado, mais o menos 2, mais o menos 2 elevado ao cubo. Então, como é que ficaria? Menos 2 ao quadrado, vocês sabem que é 4, né? Não importa se ele é negativo, quando ele é elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então, 4 vezes 2, 8. Mais com menos dá menos, né? 2. E aqui, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Com o mais de fora, continua menos 8. Ó, corta esse com esse, sobrou menos 2. Até aí tudo bem? Tranquilo? Tá? Eu vou dar um outro exemplo agora para poder já usar o próximo passo que eu quero falar para vocês, que seria a raiz de um polinômio. Eu vou dar um exemplo, tá? Ó, peguem esse polinômio aqui, ó. P de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x menos 1, tá? É um polinômio de terceiro grau, né? X ao cubo aqui, ó. Esse aqui também é de terceiro grau, né? Agora vamos pensar o seguinte, prestem atenção.
Eu quero que vocês determinem, para mim, no caso, deixa eu conferir aqui, o menos 1. Não, deixa eu ver. Não, é o menos 1 não. Deixa eu dar uma analisada. Não, vou mudar aqui porque fica mais fácil para explicar para vocês, tá? X ao cubo menos 2x, ou melhor, vamos mudar aqui. Esquece esse, vamos pegar um outro exemplo aqui do lado. Ó, P de x igual x ao quadrado menos 2x menos 3, tá? Bom, vamos pensar o seguinte, o que seria a raiz do polinômio? Eu vou pegar, né, vou substituir nesse caso, no lugar de x eu coloco menos 1, tá? Por quê? Eu escolhi o menos 1, tá? Só pra gente ver como é que fica. Então ficaria menos 1 elevado ao quadrado e menos 2 vezes menos 1 e menos 3, tá? Ó, menos 1 ao quadrado é 1. Menos com menos dá mais, né? Porque 2 vezes 1 dá 2. E o menos 3. Quanto que é 1 mais 2? 3 menos 3, 0. Por que eu fiz um exemplo novo? Que eu peguei um exemplo pronto que eu tenho aqui, né? Para poder explicar para vocês que eu posso afirmar que desse polinômio aqui, ó, uma das raízes, pelo menos, é menos 1. Por quê? O que é a raiz de um polinômio? Raiz de um polinômio é aquele número que vocês vão substituir no lugar do x, onde vai zerar o polinômio. Ó, não deu 0? Eu coloquei menos 1 aqui no lugar do x, né? Resolvi, deu 0. Então, o menos 1 é uma raiz, certo? Lembrando que, né, o polinômio de segundo grau, ele vai ter 2 raízes. Um polinômio de terceiro grau, ele vai ter 3 raízes. Um polinômio de quarto grau, por exemplo, ele vai ter 4 raízes. O de quinto grau, 5 raízes. O expoente que indica o grau, ele vai indicar também a quantidade de raízes que o polinômio vai possuir. Ah, mas vamos só pensar, né? Ah, lá, lembra na Bhaskara que você descobriu x1 e x2? Então, lá vocês estão descobrindo a raiz de uma equação do segundo grau, por exemplo, né? E a equação do segundo grau, uma função do segundo grau, para ser um pouco mais exato, nada mais é que um polinômio do segundo grau, certo? Então, lá acontecia às vezes, mas era do segundo grau e às vezes eu descobria só um valor. Pode acontecer aqui, eu posso ter um polinômio do terceiro grau e eu ter 3 raízes iguais. Porque na realidade não é uma raiz, eu tenho 3. Pode ser que as 3 sejam iguais, mas eu tenho 3, certo? Beleza? É a mesma coisa lá na Bhaskara, quando vocês tinham x1 e x2 que davam 2 valores iguais, vocês falaram que só tinha uma raiz. Não, não é que tem uma raiz, tem 2 raízes, mas as duas são iguais. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir mais uma coisinha aqui. E para finalizar nossa aula de hoje, eu vou colocar aqui a igualdade de polinômios. O que é a igualdade de polinômios? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender. Imagine que eu tenho aqui P de x igual a x ao cubo mais 2x menos 2x ao quadrado menos 5x mais 7. E o outro polinômio, eu vou falar que ele é o... Vamos pensar... Deixa eu analisar aqui. Eu vou usar o P de x e eu vou usar também o Q de x, que é o outro polinômio, tá? Beleza? Esse outro polinômio, olha, presta atenção. Ele vai ser K ao cubo, ou melhor, vamos botar aqui x ao cubo, tá? Mais kx ao quadrado, beleza? Menos 5x mais j, tá? Mas é que o professor colocou várias letras aqui. Não, presta atenção no que eu vou falar. Se eu afirmar para vocês que o P de x é igual ao Q de x, o que isso significa? Que para dois polinômios serem exatamente iguais, a parte literal e os coeficientes dos dois polinômios têm que ser exatamente iguais. Como assim, professor? Ó, aqui eu não tenho x ao cubo, aqui eu tenho x ao cubo, legal. Então, a parte literal é x ao cubo, aqui é 1, tá igual. Aqui eu tenho 2x ao quadrado.
E aqui eu tenho kx ao quadrado. Então, qual é o valor que eu vou utilizar no lugar do k para que ele seja igual? Estou afirmando que ele é igual. Então, meu k eu posso afirmar que vale 2. Certo? Como é que eu faria isso? Se não fosse tão simples, eu poderia colocar aqui, ó. 2x ao quadrado é igual a kx ao quadrado. Beleza? O que eu posso fazer? Ó, corte x ao quadrado aqui e aqui sobrou aqui 2 é igual a k. Pronto, tá? Ah, e quanto vale o j? Bom, aqui eu tenho menos 5x, eu tenho mais 7 mais j. Então, opa, pera aí. 7 é igual a j. Legal. Então, o j vale 7. Acabei de descobrir quanto vale o k, quanto vale o j. Mas eu só descobri porque eu estava afirmando na minha questão que eles eram... os dois eram iguais. Certo? Aí eu tenho que comparar, né? O termo que está no x ao cubo eu tenho que comparar com o termo do x ao cubo no outro. O termo que está no x ao quadrado eu vou comparar com o x ao quadrado no outro e assim por diante. Para poder descobrir, né, quais são os valores daquelas letrinhas que eu quero descobrir que eu posso, para poder afirmar que eles são iguais realmente. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu preciso falar nessa aula. Eu acho que nessa aula não. Nessa aula acho que tá valendo por enquanto. Então, assim, com isso que eu expliquei nessa aula, né, que seria a introduçãozinha bem básica, não aprofundando muito, eu finalizo a minha aula de hoje sobre polinômio. Na próxima aula a gente vai aprofundar, continuar, entrar nas operações, né, sobre polinômios e tudo mais, mas na aula de hoje seria isso. Fechou então? Tchau para vocês e até a próxima.